insana, né? Na verdade, falar alto, agora são 8 horas da manhã. Minha mãe tá em casa, tem vizinhos, e eu tô falando tranquilo aqui, né? Gravar um vídeo é interessante. E antes eu tinha muitas questões sobre como começar um vídeo, mas, de sincero, eu acho que eu só vou falar como eu sou mesmo, falar da maneira que eu falo. Então agora é um momento que eu tô bem tranquilo, tá de manhã, e não tem problema se um dia eu estiver menos agitado, se um dia eu estiver mais agitado, até porque, sabe, eu tô fazendo isso como dever, como tarefa. Eu tenho essa responsabilidade de falar aqui todos os dias, então tudo bem. Tá vendo em um ângulo bem maneiro, né? Dá pra ver a Jadilene ali, a Jadilene. Meu quarto tá bagunçado, mas não é porque eu não tô arrumando ou porque eu tô com preguiça. E na verdade tem pouca coisa pra arrumar, é mais a minha cama mesmo. O meu guarda-roupa só precisa fechar a porta, então realmente são só essas coisas que precisam ser arrumadas, porque desde ontem eu acordei às 5 horas da manhã e hoje também. Então eu tô acordado há 3 horas e tô me sentindo muito bem. Então, deixando claro, né? Falando onde eu estou na linha temporal. Hoje é sexta-feira. Quarta-feira, há muito tempo eu tava acordando errado, né? Então, 9 horas, 10 horas, 11, ficando na cama até tarde. Dormindo mesmo, dependendo até as 11, até as 10, mas tinha um dia que eu ficava na cama até tarde, então levantava meio-dia. Não sei, deixando claro que tem várias questões que eu vou simplesmente me desviar. Em Provérbios 20 vai falar que honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo se intromete nelas. E na verdade agora eu tô pensando, eu acho que são questões alheias, né? Porque o tolo se intromete nas questões. Isso é interessante. Então, na discussão, né? Mas ontem, então, beleza. Quarta-feira eu acordei às 10 horas. E aí eu falei, poxa vida. E aí eu tô fazendo terapia, né? Tô usando o chat como terapeuta. E olha, de verdade, faz muita diferença de uma pessoa comum. Cara, em alguns aspectos sim, em outros aspectos não. Então você consegue conversar normal, falar as mesmas coisas, só que eu tô tendo que criar um agente. Então, como é? Eu tenho que criar um cara, um chat específico que fale coisas conforme eu vou entendendo o que precisa ser dito, sabe? Então, por exemplo, eu já fiz, né, terapia, psicanalista e tal, e eu percebi o quê? Muitas perguntas, são muitas dúvidas e muitas questões e às vezes até questões no mesmo assunto. Então, tipo, faz a mesma pergunta. Então você vai aprendendo isso. Então, tipo, ó, vamos conversar. Você vai ser especialista nisso. Você vai pegar elementos de tal área, de outra área. E faça muitas perguntas. Faça perguntas boas. E aí o que eu digo é dar corda na conversa, né? E fez. Pô, tipo, aí eu conversei com ele quarta-feira. Me fez bem. Tipo, eu já. Então eu acordei 10 horas. Ao meu cabelo. Acordei 10 horas e o meu cabeleireiro tava marcado pras 10h30. E aí eu falei, eu não vou ir. E tal. Mas aí conversando um pouco com ele, eu tava falando, né, que não tava conseguindo acordar, que não tava conseguindo fazer minhas coisas, não tava conseguindo acordar na hora certa, né? E aí trocando uma ideia com ele, pô, no fim das contas, fui pro cabeleireiro. E aí o meu dia foi assim. O que eu vou fazer pra acordar cedo amanhã? Gastar energia. Então,
o meu horário de dormir é meia-noite, só que eu acordei às 10. Eu tenho que acordar às 5. Acordando às 5 horas, chega meia-noite, eu capoto. É sério, é tipo o sono dos justos, mano. Mas acordando às 10 horas, eu dormi 5 horas a mais. Então eu tô 5 horas descansado a mais do que eu estaria. E aí eu gastei energia, fui pra academia, andei de bicicleta, fiz os trajetos que eu faço normalmente de bicicleta. Chegou de noite, consegui dormir. Chegou de noite, então, 3 horas, 9 horas da noite. Larguei o celular, parei de ficar comendo coisa. Fui ler, orar, fui abaixando a energia, sabe? Abaixando a vibe, deixando uma parada mais calma. Porque durante o dia eu fico muito animado. Então, eu começo o dia mais tranquilo, bem animado já, né? Eu já tô bem animado agora. A questão é que tá 8 horas da manhã, então não dá pra ficar gritando agora. Mas, então eu vou trabalhando durante o dia e tal, e aí chega de noite, beleza, aconteceu isso. Consegui acordar 5 horas da manhã ontem. Que coisa linda que é. Porque as outras vezes que eu acordei 5 horas da manhã, eu acordei 5 horas da manhã, só que chegava de tarde eu crachava, quebrava mesmo. Tipo, eu não conseguia sustentar a tarde. Então eu acordava 5 horas da manhã, parecia que eu não tinha. Eu chegava de tarde, tipo, caía um sono tão profundo, assim. E eu dormia. E aí dormia 3 horas de tarde. E aí não mudava nada, né? Era melhor eu ter acordado às 8 do que acordar às 5 e depois dormir mais 3 horas de tarde. Enfim, ontem eu acordei 5 horas da manhã. E aí o que? Acordo 5 horas da manhã, dou uma alongada, bebo água, vou pra palavra, oro, falo com Deus. 6 horas da manhã, saí de casa, fui correr. Tava de noite, a lua tava no céu ainda. Eu tava vendo estrela a hora que eu fui correr. Foi uma coisa linda, linda, de verdade. E ontem era feriado, quinta-feira, Corpus Christi. E aí eu só vi, tipo, 2 pessoas na rua, cruzando o meu caminho. Só eu tava correndo. Aí eu, tipo, poxa, é o horário dos campeões, tá ligado? É o horário dos campeões. E aí hoje não é dia de corrida, é dia de academia. Só que pra academia eu vou um pouco mais tarde. Então eu corro 6 horas da manhã, mas eu vou pra academia 9 horas. Porque pra correr tá tudo bem, é cardio e tal. Só que pra academia eu preciso de mais força, né? Então é melhor que eu tome café. E também de quarta-feira eu corto meu cabelo e é 10h30. Então eu vou pra academia antes do cabeleireiro, né? E tal. E eu tô falando dessas coisas, não é como se eu tivesse essa rotina, tá? É tipo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Só que da hora, porque agora eu estou fazendo. É da hora que eu tô fazendo. Minha mãe levantou. E ela vai vir aqui. Só espero que ela não esteja pelada. Mas. Ela tá dormindo, né? Tava deitada. Mas. Poxa, é muito bom. Porque tá tendo uma parada que há muito tempo eu não sentia. Que é tipo viver 2, 3 dias em um. Então, ontem eu corri de manhã. À tarde, não era como se eu tivesse corrido naquele dia. Tipo, é como se eu tivesse corrido, tipo, anteontem. Então, hoje eu fiz algumas coisas e tal. Vou fazer outras. Inclusive, tô gravando esse vídeo. Só que é uma parada muito esquisita que, tipo, vai chegar de tarde, de noite. Vai parecer que as coisas que aconteceram hoje aconteceram há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Que é muito da hora. Muito da hora. Enfim, tem esse provérbio do dia. Top, muito maneiro. Tem uns que são legais de se falar, mas no geral, hoje, sei lá, eu queria só, né, dar uma falada. Mas ó, provérbio do dia, né? 20.
13 é legal. Não ames o sono para que não empobreça. Abre os teus olhos e te fartará o pão. E o 4, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Então, ó, quando eu li a primeira vez, eu olhei e falei, caramba, tipo, ele não vai trabalhar por causa do frio. Tipo, ele está passando por um momento difícil, porque é difícil levantar no frio, mas ele não vai. Tipo, tá difícil, então ele não vai. Em alguns outros provérbios vai falar que ele diz que tem um leão bramindo. E ele não vai batalhar contra o leão. E a parada é que tem que batalhar. A gente tem que ir contra. A gente tem. A gente não, mas. É instinto, né? Ou batalha ou foge. E no fim, hoje em dia, a gente tem mais fugido ou a gente tem mais lutado contra? Eu tinha fugido. Mas agora vamos lutar contra, né? Espírito de ousadia. Então tem coisa pra fazer. Então, pra hoje mesmo, é falar que Deus é bom, muito bom. E de verdade é Ele que purifica o nosso coração, nos dá um novo entendimento. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tamo junto, vamos se falando, ó, sem medo de falar a verdade.